Imagina seu carro quebrar e você não precisar se preocupar porque sabe que tem recurso para lidar com isso. Ou pense como seria bom você nunca mais se preocupar com algum imprevisto, porque tem condições de lidar com todos eles. Seria bom demais, né? E é justamente isso que a reserva de emergência pode te proporcionar. Mais tranquilidade, mais segurança e mais paz na sua vida. Caramba, Ronaldo, então significa que é só montar minha reserva de emergência e todos meus problemas acabaram? E não. Hein? Existe muita coisa ainda a ser feita depois que você monta a sua reserva de emergência. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já pega seu papel e caneta e fica até o final para você aprender. Até porque o final a gente já sabe, vai tudo terminar em pizza. Fala, Alcateia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Ronaldo Lobo, criador deste canal, educador financeiro e também escritor. E a minha missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e nunca ser dominado por ele. Ai, que delícia! E hoje nem vai ter introdução, já vamos direto pro assunto logo. Para quem não está familiarizado com o nome, primeiro eu vou explicar o que é uma reserva de emergência. Basicamente é um dinheiro que você vai ter guardado para lidar com imprevistos. E além da morte, a outra certeza que a gente pode ter na vida é que vão acontecer imprevistos na nossa vida. Eu não queria te dar essa notícia. E para montar ela é bem rapidinho, se liga só. Você vai calcular o quanto que você precisa para manter a sua qualidade de vida durante o mês e você vai multiplicar esse número por 6. Exemplo, se você tem um custo mensal de R$2.000 por mês, você vai multiplicar isso por 6 e você vai chegar ao número de 12.000. Esse seria o valor que você deveria ter de reserva de emergência. Porque caso aconteça algum imprevisto na sua vida, seja de saúde, seja com seu carro, seja com a sua casa, seja você ficar desempregado, você vai ter condições de lidar com eles. Uma observação, se você é autônomo, é bom você multiplicar por 12. Porque pessoas autônomas não têm a mesma renda mensal. Um mês elas ganham mais, outros meses elas ganham menos. Então é bom você fazer uma média do quanto que você ganha por mês e depois de calcular essa média, você vai multiplicar por 12. E assim você vai ficar bem mais protegido. É verdade. E o local que você vai colocar a sua reserva de emergência tem que seguir 2 critérios. O primeiro é liquidez rápida, ou seja, você tem que ter condições de pegar esse dinheiro a qualquer momento, porque você não sabe quando esse imprevisto vai acontecer, se vai ser no sábado, no domingo, numa sexta-noite. Então você tem que ter condições de pegar esse dinheiro rápido. E a segunda coisa é que você não pode colocar em um investimento que tenha risco. Por exemplo, você não vai colocar a sua reserva de emergência no Bitcoin, porque o Bitcoin, ora, ele pode estar 50 mil, mas também no dia seguinte pode estar 30 mil, então você estaria com menos dinheiro. Então a sua reserva de emergência é para cobrir seu imprevisto. Se você colocar num tipo de investimento desse, você vai estar criando um imprevisto para sua vida. Resumindo, liquidez rápida e risco zero. Mas, Ronaldo, quanto à rentabilidade? Isso é uma coisa que você não vai se preocupar. A sua reserva de emergência é para te dar segurança. Ela não vai te fazer ficar rico. Então, não se preocupe com rentabilidade. É, tá bom. Eu até tenho uma planilha para te ajudar a montar uma reserva de emergência, mas isso são para os meus alunos. E eu sei que você ficou curioso para saber onde investir sua reserva de emergência. Então, aqui tem 3 opções. Tesouro Selic, CDB com liquidez diária e também as contas correntes remuneradas. Essas 3 seguem os critérios que eu falei anteriormente. Mas, como eu falei lá no início do vídeo, nem só de reserva de emergência vive o homem. Você precisa de outros investimentos também. Então, onde você vai investir depois que você montou a sua reserva? Primeira coisa, você tem que saber quais são os seus objetivos. Por quê? Dependendo do tipo de investimento, você vai priorizar mais segurança ou mais rentabilidade. Por exemplo, se você quer fazer um casamento para daqui a 2 anos, você não pode se preocupar tanto com rentabilidade. Você tem que se preocupar com segurança, porque esse é um dinheiro que você não pode perder. Então, você vai optar por investimentos que te deem mais segurança. Segunda coisa, saber qual o prazo que você quer investir e também qual é a prioridade. E se for mais de um objetivo, você tem que saber a prioridade deles. E a linha de raciocínio é parecida com a anterior. Dependendo do prazo que você quer cumprir esse objetivo, você vai priorizar mais segurança ou mais rentabilidade. Dica aqui, se você tem objetivos de até 5 anos, priorize mais segurança. A partir disso, você pode priorizar rentabilidade. Quem pegou, pegou. E a terceira coisa é você saber o seu perfil de risco. Para isso, você vai fazer um teste chamado Suitability. Eu tive que falar assim porque o nome é engraçado, não tem jeito. E não confunda com Fatality. Fatality é outra coisa. Fatality. O Suitability, ele é o... Calma que vai sair. O Suitability é um teste para você saber o seu perfil de risco. Que seria isso? Saber o quanto que você aceita de risco na sua carteira de investimentos. Existem os conservadores, os moderados e os... É que eu sofro de perda de memória recente. Ao todo, existem 3. Os conservadores, os moderados e os agressivos. Conservadores são aquelas pessoas que priorizam mais segurança. Moderados são aquelas pessoas meio termo, que querem tanto segurança como rentabilidade. Já os agressivos são aqueles que priorizam mais rentabilidade na sua carteira. E depois que você faz o Suitability... Gente, não dá, eu não consigo. 6 horas e meia depois.
Você vai saber exatamente qual o seu perfil de risco, se você é conservador, moderado ou agressivo. E aí, a partir disso, você sabe quais são as melhores opções de investimento para você. Eu sei que ninguém perguntou, mas eu vou contar um pouco da minha história, como que eu montei a minha carteira de investimentos depois que eu montei minha reserva. E não vou falar mais sobre Suitability. A primeira coisa que eu fiz foi investir em renda fixa, montando minha reserva de emergência. Primeiro, para aprender a mexer nas plataformas e também para perder o medo, que a gente sabe que tudo que é desconhecido a gente fica com medo. Então, eu comecei a investir para aprender a mexer ali, perder o cagaço, não ficar achando que estava fazendo coisa errada. Depois, eu comecei a investir em fundos de investimento, que aí foi mais para entender gestão de carteira, como que os gestores fazem para administrar a carteira, quais são os ativos que eles colocam na sua gestão ali e tudo mais. Então, foi mais para aprender sobre isso e para ganhar mais experiência também. Depois disso, aí eu dei um passo mais além e comecei a investir em ações e fundos imobiliários, mas ainda pensando mais de forma conservadora, pensando em dividendos, rendimentos, uma certa previsão da renda variável, assim podemos dizer. E aí depois que eu fui entendendo as ações, fundos imobiliários, como que eles funcionam, perdendo medo, escolhendo mais aquelas ações e fundos que dão mais segurança, de certa forma, entre aspas, assim, aí eu comecei a procurar ações e fundos imobiliários, pensando mais em retorno, em valorização, essas coisas, etc., me arriscando mais. Legal! Abrindo um parênteses aqui, se você tem dúvida em como escolher suas ações, anota essa dica porque ela é muito valiosa. Como que eu fiz para escolher minhas ações sozinho? Eu ia nas corretoras de valores e toda corretora de valores tem lá suas carteiras recomendadas. Então eu ia na Rico, na XP e na Clear, que são as corretoras que eu tenho valor. Não é recomendação, mas essas são as que eu uso. Então eu ia lá e via carteira de recomendação da Rico, tais ações, carteira de recomendação da Clear, tais ações, carteira de recomendações da XP, tais ações. E aí eu começava a observar as ações que tinham em comum em todas as carteiras. Então, por exemplo, a Vale estava lá na carteira da Rico, na carteira da Clear, na carteira da XP. Então já ligava uma anteninha. Opa, se a Vale está sendo indicada nas 3 carteiras, então ela é uma boa empresa. Aí eu pegava ela e investia e também começava a estudar por que ela foi escolhida nas 3 carteiras. E é a partir disso que eu comecei a aprender como escolher sozinho. E aí depois que eu aprendi a escolher sozinho, eu passei a desconsiderar as carteiras recomendadas e eu mesmo comecei a montar a minha carteira. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Voltando. O último estágio de eu montar minha carteira de investimento foi as criptomoedas, que aí foi totalmente pensando em multiplicação e valorização. Esquece segurança, esquece outra coisa, porque Bitcoin não tem como você prever isso. Então foi justamente pensando na valorização. E aí eu fechei minha carteira de investimento, isso em 2019? Não lembro. Enfim, hoje a minha carteira de investimento tem justamente esses ativos: renda fixa, ações, fundos imobiliários e criptomoedas, cada um separado bem bonitinho com um propósito específico. Outra coisa, quero deixar bem claro que isso daqui não é recomendação, foi o caminho que eu segui e o que funcionou pra mim. Você pode seguir um caminho diferente? Pode, mas você tem que lembrar que você não pode começar se arriscando tanto se você não vai ter como recuperar esse dinheiro depois. Então comece devagar, comece aos poucos. E por isso a dica que eu te dou é: comece priorizando a segurança e para ganhar experiência. Depois você vai se arriscando mais. Ah, Ronaldo, mas assim eu vou perder rentabilidade. Mentira, quem pensa assim está totalmente equivocado. Por quê? As taxas de juros que a gente tem hoje, tanto IPCA, Selic, CDI, estão bem equiparadas com a própria renda variável. Então, talvez você fique um pouco menor, mas vai ser bem pouco, vai ser praticamente no 0 a 0. Então, não fica pensando assim. Pode ir na renda fixa agora, vai ganhando sua experiência, vai perdendo seu medo lá da plataforma, vai aprendendo como que mexe, depois você se arrisca mais, se for o caso. E uma outra dica que eu posso te dar é: aprenda com o erro dos outros. Assista bastante vídeos no YouTube, leia bastante livros, veja o que essas pessoas fizeram de errado, o que elas fizeram de certo e siga o caminho do que elas fizeram de certo. Assim você vai economizar tempo e também muito dinheiro para você. Tudo bem. Bom, e assim eu termino mais um vídeo. Eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas, mas caso tenha ficado alguma, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer enorme te ajudar. Assim eu vou terminando mais um vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!